Boa noite, meus amigos do canal Teologia e História. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje vamos estar aqui com mais uma live especial. Novamente convidado o Rabino Dor Leonatar, né, que é um rabino bem acessível. Ele diz que é o rabino mais acessível do Brasil, né? Então aqui ele vai estar falando sobre um tema que eu acho bem interessante, que é sobre ateísmo, né? O que ele pensa sobre o ateísmo? O que ele pensa sobre o ateísmo militante no Brasil? Essas atitudes, né, deles de revolta, né? Por que eles estão revoltados, tão revoltados? A gente quer compreender qual a visão do Rabino sobre esse tema, tá? Então é isso aí. Antes de começarmos a nossa live, deixa o like, compartilha, se inscreva, é muito importante, tá? Para que nós possamos estar crescendo na plataforma, para a gente poder estar também aí chegando a mais pessoas, né? E você que apoia o nosso canal, por favor, nos ajude dessa forma. Se inscreva no canal, visite a página também do nosso convidado, que é o Rabino Dor. Ele tipo que virou um amigo, um parceiro. Ele também está postando uma vez por semana pensamento judaico lá no meu blog, tá? No blog Teologia e História. Nos siga também no nosso blog. E, sem mais delongas, vamos para mais uma live logo após a nossa vinheta. Teologia e História, apresentado por Érico Lucena. É isso, bem-vindo, Dor. Muito obrigado por ter aceitado novamente o convite aqui para participar de mais uma live no nosso canal. E, Dor, se apresente, né? Eu acho que muita gente já te conhece, mas tem gente que ainda não possa não conhecê-lo, né? Tem milhões de pessoas aí no nosso Brasil. Então, primeiramente, se apresente para os nossos espectadores. Então, primeira coisa, obrigado, Érico. Eu já de primeiro vou pedir desculpa e um pouco de paciência com minha voz. Eu estou um pouco rouco, tenho umas dificuldades de recuperar, mas paciência que vai voltar. Então, eu vou falar um pouco baixo, mas espero que dá para me ouvir. Mas eu não podia perder esse live com vocês hoje. E eu acredito que muitos conhecem meu trabalho, mas não me conhecem pessoalmente, então é só para tirar algumas assim, ideias que acabando ouvindo lá na internet, então só para deixar claro, eu sou nato israelense, okay? Nasci em Israel, toda a minha adolescência cresci em Israel, servi o exército lá como serviço obrigatório por 3 anos, fiz mais parte especial de 6 meses, total 3 anos e 6 meses de serviço militar. Eu sou um sargento de batalhão e depois fui estudar acupuntura e medicina chinesa, me especializei em acupuntura coreana e depois, com 25 anos, eu cheguei para o Brasil. Tem tanto aqui, era questão de negócios, e através também de estudos e conhecimento e prática, eu formei rabino aqui no Brasil, no Yeshiva, aqui em São Paulo, porque junto com o Yeshiva lá em Israel, fiz a formação de 3 anos e meio também, vários assuntos, uma formação bem completa. E sou casado, morando em São Paulo, e tem vários empreendimentos para do Brasil, já que não pretendo ganhar dinheiro com funções religiosas, mas se todo o nosso objetivo é ensinar as pessoas, mostrar para as pessoas a verdade do judaísmo, é judaísmo de verdade, porque tem muita coisa que a pessoa não sabe do judaísmo, ou eles acham que sabem, mas na verdade é uma doutrinação cristã sobre o judaísmo, eles querem aplicar isso sobre os judeus, e essa também nos leva diretamente para o assunto, porque já vou falar de frente. Ateus, especialmente no Brasil,
Você que falou que são bem revoltados porque são crentes frustrados. Porque é, bem nítido quando a pessoa começa a estudar, aprofundar mais no cristianismo, ver comportamento no mundo cristão, independente que pessoas são pessoas, vai acabar vendo que realmente é mentira. E quando a pessoa cai na realidade que mentiram para ele por tanto tempo, é óbvio que ficaria revoltado. Mas o problema que eu vejo isso muito, eu estou generalizando porque, claro, é só a questão do assunto, depois podemos falar, cada pessoa é pessoa, óbvio, mas generalizando, claro, e não me levam pessoal, não se magoam comigo, tá? Eu falo generalizando com essas pessoas, então se a pessoa me ofende com minhas palavras, desculpa, não estou falando de você. Agora, claro que quando a pessoa sai do cristianismo com a doutrinação cristã, aonde a demonização do judaísmo é muito forte, mesmo que subconsciente, e a pessoa não percebe, ele sai revoltado com tudo, ele é revoltado até com o judaísmo, sem conhecer o judaísmo. Ele quer aplicar essa revolta que tem no cristianismo, que só pode aprender sobre os judeus no cristianismo, como se fosse o judaísmo de verdade. Então, eu entendo muito bem essa revolta. Eu também, se eu fosse cristão, ia ser um ateu revoltado. Entendi. Entendi. Deixa eu só dar aqui uma boa noite para as pessoas que estão falando com a gente no chat também. Boa noite, meu amigo nos Passos da Techuvá, meu amigo Alexandre, Brasil Preterista, boa noite, obrigado por estar aí junto com a gente nos assistindo. O Rony Café, o Binei Noah, Ciclo Mochileiro. O Ronaldo aqui está aqui com a gente aqui já online, aqui ao vivo, né? Que ele é uma pessoa que conhece o Ravidor pessoalmente. Ele também é judeu e vai estar aqui nos ajudando, colaborando, né, com esse diálogo. Até porque eu acho que o Ronaldo ele foi meio injustiçado uma vez aí numa live lá do Antônio Miranda, lá que é um ateu, né? Então, hoje ele vai ter direito aqui a se defender, né, a fazer justiça com o que aconteceu com ele lá. Porque eu também penso dessa forma, né? Eu não generalizo, eu tenho amigos ateus, e acredito que realmente tem aquelas pessoas que são ateias porque simplesmente não acreditam que Deus existe. Mas essas pessoas que acreditam que Deus não existe, simplesmente, elas não são militantes, né? A maioria são intelectuais, estão mais preocupadas com a vida delas, porque Deus não existe para elas, então elas cuidam mais das coisas desse mundo, vão tentar lá ser feliz com sua esposa, vão cuidar da sua família, vão fazer um curso acadêmico, vão se profissionalizar alguma coisa, vão conquistar coisas nesse mundo, vão comprar casa, comprar um terreno, né? E não estão tão preocupados com esse tema religião, né? Agora, esses que são mais militantes, que estão ali todos os dias brigando, falando mal do cristianismo, falando mal, às vezes, como se eu disse, de tabelinha do judaísmo, porque a Bíblia cristã contém a Torá, a Taná, né, que são os escritos judaicos, aí eles acabam também, às vezes, demonstrando uma certa revolta, não só pelos cristãos, mas também pelo judaísmo, né? E eu acho importante a gente falar sobre isso. E antes da gente aprofundar, Avi, deixa eu dar só a oportunidade aqui para o meu amigo Ronaldo. Ronaldo, se apresenta aí, dá um oi aí para o nosso amigo aí, para o Ravi, e já pode até fazer uma pergunta, se você quiser falar aí, fazer alguma pergunta também para o Ravi sobre esse tema aí. Então, eu lembro que na sinagoga, certa vez, o Ravi foi na sinagoga ali e levou a Associação Judaísmo em Ação, né? E lógico, muitas pessoas começaram a ouvir tal, aquela questão sobre o Jesus, né? E muitos cristãos são chamados para... Eles são atraídos, porque eles querem saber qual é a real, tá? E a parte triste disso é que
por causa dos movimentos cristãos aí que levaram as pessoas a começar a questionar a fé cristã, que seria o pentecostalismo, né, o pentecostal, etc. e tal, entrou nisso as pessoas que começaram a falar contra a Bíblia, falar contra Deus, falar contra cristãos. Mas nesse meio surgiu antissemitas. Tá? Não vou dizer que todos são antissemitas, não. Mas sabe quando você está no bar que o cara pega uma carona? É desse jeito. Os antissemitas, eles surgem com a oportunidade. Já que estão falando mal do cristianismo, já que estão falando mal de Jesus, vamos falar mal dos judeus? Vamos falar mal de Moisés? Vamos dizer que Abraão não existiu, Moisés não existiu, que nada existiu, que tudo é fantasia, não tem pé nenhuma na realidade. Aí, cara, essas pessoas, elas surgiram aí no meio. Elas são antissemitas. Elas são antissemitas. E dá para separar quem não é, e quem está sendo vítima dessa situação. Tem pessoas que estão recebendo informações e elas são vítimas. Elas não sabem o que elas estão falando, elas estão repetindo apenas. E isso é uma coisa terrível. Isso é uma coisa terrível. E muitas vezes vai pegar aí não só a Associação Judaísmo em Ação, como vai pegar Jewish for Jewish, e vão atacar essas lideranças nossas, porque elas servem para alertar o judeu. Tá? É para alertar o judeu. Se o cristão quiser ouvir, ele tem liberdade. Mas nós falamos para a comunidade judaica. Ó, isso não é certo, aquilo não é certo, isso não é judaico, isso não está na Torá, isso não está no Talmud, isso não é verdade, aquilo não é verdade. É para a comunidade judaica, porque o alvo nosso era contra os messiânicos, trazerem a ideia deles para dentro do judaísmo e falar que aquilo é judaísmo. Então a gente precisava se levantar contra isso. Mas aí cataram isso também para nos atacar, dizendo que nós estamos atacando o cristianismo. Aí são essas pessoas que entram. Elas entram para difamar o povo judeu. Ela entra para difamar os judeus em geral, porque elas são antissemitas, e essa guerra que está tendo lá com Gaza saiu um monte de antissemita do buraco. Eles tomaram coragem para se mostrar o que eles realmente é, e aí a ficha cai, né? Chega uma hora que a ficha cai e você fala, agora eu sei porque falam assim. Claro. Você quer comentar, Avi, a fala do nosso amigo Ronaldo? Sim, claro. Primeira coisa, eu lembro, faz muitos anos que eu encontrei com o Ronaldo e tudo. Eu fui numa época que eu estava ajudando um grupo mesmo que saiu do Messiânicos, e me convidaram para ajudar eles. Então, com muito prazer, ajudei. Eu fui até onde eu poderia. Em 2019, nosso caminho partiu e segui em outros caminhos. Só que deixa eu explicar uma coisa. Como eu falei, a minha abertura foi uma coisa, como assim, pensado, porque provavelmente as pessoas não conhecem nem eu, talvez não o que é o propósito que está divulgado nas minhas mídias, o propósito do meu trabalho. Eu não sou contra as pessoas, para deixar claro. Okay? Eu posso estar contra as ideias, contra opiniões, e, claro, certas atitudes que são perigosas. Dentro disso, meu trabalho é 100% divulgar a verdade do judaísmo e o judaísmo de verdade. Dentro disso, inclui, como você pode ver no meu canal, tem vários assuntos, sendo se é cura cabalística, se é finanças, se é propósito de vida, se é pensamento positivo, e também desmascarar toda a teologia cristã. Sim. Eu não separo entre os messiânicos e cristãos. Eles podem divergir do cristão evangélico tradicional, mas se você vai aprofundar, como eu aprofundei, eu conheço muitos que aprofundaram também, no final de contas é a mesma coisa e uma outra fantasia. Ok? Então, o meu foco, o meu trabalho, não entrar, como fala assim,
nas suas roupas, mas sim na essência. No final de contas, a teologia cristã é antissemita. No fundo, se você vai abrir o livro tanto de Marcos, ou de João, ou de Apocalipse, você vai ver lá nitidamente como que os judeus são os que mataram Jesus, que pregaram que Jesus, que discutiram com o Messias, que fizeram tudo de errado. Nós somos filhos do Satanás, sinagoga do Satanás, fazendo negócios no templo, sem interesse por dinheiro. Imagina uma pessoa que vive desde pequeno, escutando, Jesus te ama, ele vai voltar, vai te salvar, mas se os judeus mataram ele, Jesus te ama, mas se eles são isso, você está pobre porque os judeus só pensam em dinheiro, aí vai. Impossível a pessoa não passar isso no mundo cristão que ele vive. Ok? Eu vou te dar um exemplo que muitas pessoas... eu vou falar assim, eles não gostam que eu fale isso, eles acham que eles tentam desviar, mas eu estou citando as próprias palavras desse monstro do Hitler, onde que ele mesmo, baseia toda a doutrinação, todo o livro dele, no Martin Lutero, no próprio livro do Martin Lutero. E ele escreve no próprio livro dele que o maior herói alemão para ele é o Martin Lutero. Ele aplica justamente o que o Martin Lutero fala de queimar os judeus nas sinagogas na própria prática nazista na Alemanha. No Kristallnacht começou, na verdade, começou bem antes, ao longo da história. Só que tem uma coisa tão interessante. O maior aliado dos alemães na Segunda Guerra Mundial eram os japoneses. E todo mundo sabe, tinha uma coalizão da Alemanha, Itália, Japão, Espanha, mas estava meio quebrada, a França conquistada. Mas interessante que na plena assim, perseguição a judeus, quem ajudou a salvar os judeus eram os próprios japoneses. Essa com a contestação dos alemães, para os japoneses, porque você está salvando os judeus, a gente tinha que expulsar eles daqui, você leva para lá. Uma coisa simples a entender. No Japão não tem doutrinação cristã. Tem outras doutrinações. Mas não existe a doutrinação da demonização dos judeus. Como outros lugares do mundo. Agora, quando... Essa é uma questão, voltando para o nosso assunto, para não fugir muito. Com a questão, essa é na verdade uma questão psicológica, ok? Que uma pessoa que ele quer brigar, quer debater, quer provar para o outro que ele está certo, de uma certa forma ele está tentando autoconvencer. Ele quer provar para ele, através de convencer ele, então eu tenho razão. Tá vendo? Esse fulano não tem resposta, aí eu tenho razão. Mas sabe aquele ditado de 2 erros errados não fazem um certo? Se você está errado, ele mesmo não sabendo que está errado também, não significa que você está certo. Entendeu? E eu vejo isso muito que muitas pessoas têm essa revolta, mas se você vai ver de onde que veio, é nitidamente de uma insegurança que tem que ser resolvida. Certo. Eu quero aqui aproveitar, né, de pontuar uma coisa para a gente comentar. Aqui tem o Aquiles, né, ele fez uma pergunta. Ateus criticando o judaísmo? Até live junto eles fazem para combater o cristianismo, tá? Eu quero aqui falar um ponto de vista meu, Aquiles, né? Eu gosto de ser um pouco parcial, né? Hoje em dia eu ainda não tenho um time, eu não escolhi lado nenhum, porque depois que eu comecei a estudar, me aprofundar, eu comecei a ter mais dúvidas do que certezas. Então eu preciso organizar as minhas ideias
e para poder me posicionar, tá? Então, hoje, eu tenho muitas dúvidas a respeito de Deus, da Bíblia, né? E eu estou tentando achar as respostas. Agora, uma coisa que eu quero dizer aqui, uma coisa que eu tenho aprendido estudando, tá? É que é um mito a questão da pessoa ser imparcial. Todos nós temos um viés, né? Por exemplo, o Rabino Dó, ele é um judeu, então ele vai defender o judaísmo dele. Assim como o ateu vai defender o ateísmo dele, o cristão vai defender o seu ateísmo, tá? Mas, às vezes, um ditado muito verdadeiro, que inclusive o Vinícius César falou numa última live aí, é que o inimigo do teu inimigo é meu amigo. Ou seja, às vezes você acaba falando, né, com uma pessoa que você não concorda sobre um movimento, né, que você também discorda, mas como vocês ali concordam em que aquele movimento tem algo negativo, vocês estão falando daquele movimento. Então, por exemplo, eu sei que sim, o Antônio Miranda, algumas pessoas aí passam um pouco de pano, né? Eles não falam mal do judaísmo, nem nada disso, eles se unem com os judeus para falar do cristianismo, mas, por exemplo, você tem o Geiso Ferrer, que ele fala tanto de muçulmanos, judeus e cristãos, né? Ele já parou de passar pano, né? Ele já está falando mal de qualquer movimento teísta, né? Apesar do seu foco ainda ser maior sobre a teologia cristã, que é a teologia mais dominante no país, né? Eu gostaria de saber aí quem que gostaria de comentar, falar aí sobre o que eu falei agora aí, o Ronaldo, o Dor, você gostaria de falar aí, Dor? Olha, a primeira coisa é tem esse ditado no judaísmo, especialmente, tudo ou nada acaba em nada. Porque eu falo para as pessoas, você quer ser rigoroso, você quer ser fanático, seja com você. Não aplica isso nas outras pessoas. O meu modo de vida é meu. Eu não estou para convencer, eu não estou para defender. Eu estou aqui para ensinar o que é judaísmo. Se você quer, se não quer, para mim não faz diferença nenhuma. A minha vida está resolvida, Baruch Hashem, graças a Deus. Entendeu? A minha missão é ensinar as pessoas que estão interessadas a conhecer mais ou dispostas a conhecer um pouquinho, talvez, de uma pessoa que de dentro do que se trata. Né? Agora, quer discutir, quer debater, eu falo assim, eu não tenho problema sentar com você, tomar um café e responder todas as suas perguntas. Eu não preciso te convencer em nada. Claro. Às vezes eu recebo, me convença. Meu amigo, vai, se estuda, se vira. Eu estou resolvido. Como eu falo para a pessoa que quer convencer, quer discutir, quer atacar, porque ele mesmo quer se convencer. Ele mesmo quer provar para si mesmo que tem razão. Entendeu? Agora, eu vou te falar a verdade. Se você teria 10% do estudo que o mundo judaico tem, você não teria, vou falar assim, esse tipo de perguntas. Você teria perguntas, mas não tipo esse tipo de perguntas. Claro. Porque é uma coisa importante entender que a Torá, no judaísmo, a Torá, a escritura, não é escrita em nenhum lugar que você tem que acreditar. Até Ronaldo balançando a cabeça. Porque ele já conhece que eu estou ensinando. Eu falo para você, gente, na Torá não está escrito em nenhum lugar que tem que acreditar em Deus. Não, tem que conhecer. Tem que saber. Abre seu microfone, Ronaldo. O microfone está mudo, meu amigo. O que está escrito no Torá? Shema, Shemo. Ouça, escute, ouve. Preste atenção. E não é o momento que está dizendo que é para acreditar. Está dizendo para ouvir, para que tenha boa vida. Para que você viva e viva com abundância. Então é para ouvir,
não é para crer. É Em para momento conhecer. algum. Você Perfeito, só vai. sabe? Sabe onde você vai achar a palavra amin? Anim ma'amin shelema, anim ma'amin beshelema hamashiach. Mas isso não está escrito em nenhum lugar na Torá. Isso aí é. Mas a única palavra que você vai ouvir de creia. Não está na Torá. Não tem na Torá. É parte da tradição. Não está na Torá. Na Torá não manda crer, manda obedecer. Não nem obedecer, conhecer. Uma questão. Também obedecer não está escrito conhecer. Porque está escrito assim que tem uma história que eu sempre falo para as pessoas. Moisés fala para Hashem no sarça ardente, você está me mandando, mas o povo dizendo não vai acreditar em mim. Como você me manda? O que Hashem fala para ele? Não, vai, fé em Deus, fé em mim. Não, fala, você tem razão, eles não vão acreditar. Por isso, eu vou te dar os sinais e você vai levar eles nesse monte. Deus fala com eles, eu vou falar com eles e depois eles vão acreditar em você. Então, acreditar não é irrelevante quando você conhece. E o profeta Isaías, ele fala claramente, tanto no capítulo 2 como no capítulo 11, que a terra será preenchida no conhecimento de Hashem. Não na graça, não na fé. E se você vai pegar Isaías 53, falando que ele nos deu através do seu conhecimento. O povo de Israel, você quer saber, Isaías 53, fala do povo de Israel, através do conhecimento. Você quer levar que fala sobre o Mashiach? Ok. Mas mesmo assim, você fala conhecimento vai redimir o mundo. Desenvolvimento tecnológico, de mentalidade, de literatura, de estudos, de tudo isso. Claro, o mundo laico, o mundo ateu, tem muito isso. Mas se você vai pegar os maiores cientistas, incluindo Einstein ou Newton, okay, ou muitos cientistas em Israel ou nos Estados Unidos, são ultra-religiosos. O próprio Einstein falou, se você não acredita que existe, nós chamamos de uma força maior que criou tudo isso, você é ignorante. O próprio Einstein. Newton é um cristão devoto. Eu tenho muitos amigos cientistas, PhDs em Israel, ultra-ortodoxos. Entendeu? Claro. Então, ser, vamos falar assim, conhecedor de ciências, de medicina, de tudo isso, não muda, não contradiz ser religioso no judaísmo. Você vai ter um matemático, ele é fantástico, Eliyahu Rips, se eu não me engano. E, ele é um baita, é um dos maiores matemáticos. Foram até fazer a matemática com ele lá, isso que é interessante. Foi falar. Por exemplo, o Eliyahu Sis, que criou o programa do Código da Bíblia. Ele é um judeu ortodoxo. Eles vão fazer cálculos e eles são judeus ortodoxos. Eles dão aula na universidade. É um gênio de matemática. Dá aula nas universidades de Tel Aviv, Beersheba, Jerusalém. São professores e são ortodoxos. Isso é verdade, eles são porque ortodoxos. No mundo judaico não contradiz a religiosidade com o fato de que existe criador de tudo isso. Que, aliás, essa é uma das regras das leis da termodinâmica, se você quer falar de ciência, porque a pessoa fala, mas se eu acredito só na natureza, na lei da natureza. Meu amigo, se existe lei e não tem caos, porque alguém está criando essa lei. Essa física, porque a ciência está baseada, como você prova que algum exame é o certo? Você faz vários testes para ver se o resultado é o mesmo. Então, se você tem o mesmo ciclo, repetindo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, sem falhas, sem mudanças, porque tem ordem. E porque ele está se tem ordem, porque alguém ordenou. Agora você chama ele como você quiser. Aí que a gente vai entrar.
Não, Eu lembrei agora, de Morenego Rim, vai sim, falar sobre isso. é simples, é a base, entendeu? E olha que esse é o livro, ele falou de um livro de 1000 anos atrás. Você está falando de 3, 4 mil anos, a Torá. Mas toda a ideia entende que, ok, você está frustrado com o cristianismo, esqueça o cristianismo. Para de alimentar essa frustração, para de alimentar essa raiva. Venha estudar uma coisa, talvez aconteça uma coisa boa que você saiu de lá. Venha estudar o que o judaísmo fala de verdade. O que as escrituras não deturpadas Está estão pretendendo falar. falando. Está Exatamente. pretendendo falar. Ah, E... deixa eu só um minutinho aqui, que tem um apoiador aqui no canal, um inscrito que nos apoiou. Muito obrigado, Neemias, pelo esse super chat, tá? A pergunta do Neemias, né, é a seguinte, o Rabi. Senhor Rabino, como podemos ser antissemita se amamos Israel? É assim, primeira coisa, negócio do... vou te falar assim, o antissemitismo. Eu não dou a mínima para eles. Porque, de novo, são um bando de infelizes que estão procurando atenção, talvez amor paterno, está faltando para eles. Por final de contas, okay, como eu falei para você, se você vai ver qual a origem desse ódio deles, qual a fonte, você vai chegar no mesmo lugar. A teologia é cristã. Agora, de novo, tem cristãos que não são antissemitas, são pessoas boas. Mas não porque são cristãos que são boas. São boas apesar de ser cristão. Porque se ele seguisse realmente o que o seu livro está falando, ou ia ser doutrinado corretamente, é óbvio que ele vai virar antissemita. Ok? Se seguir os evangelhos, como está escrito, eles vão falar Alarcuar. Tá? Eles vão para outra lá, eles vão para o outro extremo, porque os Não, dois agora, é quase parecido. se você vai ver o Islã, o Alcorão, ele faz a mesma coisa. É a mesma coisa. Demonizando Mas eles os seguem a antes. risca. Eles fazem. O cristão não faz. Eles fazem. Depende aonde. Depende aonde. Quando eu era criança, eu sempre ouvi esse negócio do amor cristão, né? Ah, a gente ama vocês, a gente ama vocês, a gente ama vocês. E cara, eu falava, legal. Conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que pode ser que sim, pode ser que não. Conforme eu fui ficando adulto, eu fui percebendo que não. Principalmente por quê? Porque eu já cheguei, uma parte da minha vida, aí em igreja. Por causa dessa ideia. Quem vive no mundo secular, acaba indo. Qualquer judeu do mundo secular já pôs os 2 pés em uma igreja, tá? Já pôs. Se não pôs, tá pondo agora. Ou tá indo lá nos messiânicos. Por quê? Falta conhecimento. Não fala mal dos judeus, não fala mal dos judeus. Para com Mas, isso. Mas é uma triste realidade que eu vi. Aí, Olha, aí o que acontece? Eu percebi que esse amor tem 2 tipos de amor. Tem aquele que gosta mesmo, mas os mais tradicionais não gostam. Ele gosta de você para te converter. Eu te amo para te trazer. Não te amo porque você é judeu e legal e graças a você eu tenho a Bíblia na minha mão. Não, eu te amo, você quer vir para minha igreja? Cara, aí já é um problema. Sabe o que acontece, e o Ronaldo me permite, aconteceu um certo tempo atrás, tinha uma grande convenção nos Estados Unidos sobre esse assunto, que cerca de 100 anos atrás, começou uma nova escola no cristianismo. Eu não lembro o nome agora em português, mas justamente aquilo, cristãos a favor do judeu, a favor de Israel, não estamos falando dos evangélicos, e dentro desse movimento tem uma seta. Cristão sionista. Não, de novo, sionista pode ser qualquer, mas a questão é assim, tudo isso é porque, se você vai estudar a própria teologia deles, o próprio livro fala que precisa todos os judeus voltar para a terra de Israel
para que Para que aparecer aquele fulano que nunca veio voltar. Não sei como isso é possível. Mas, o que acontece? Então, eles ajudam o Estado de Israel, ajudam os judeus para ir para lá, apesar que lá em Israel tem proibição de pegar dinheiro deles, ok? Está proibido um decreto rabínico proibindo pegar dinheiro deles, porque muitos judeus não têm essa noção, porque eles esperam uma grande destruição, ele fala aquele famoso Apocalipse, que vai sobrar 144 mil judeus e eles vão aceitar o pendurado. Agora, eles estão amando tanto que eles querem ou que morra ou converte. Entendeu? Porque a própria teologia cristã fala para os judeus primeiro, ou ele só volta quando os judeus falam aquelas palavras em nome de tudo isso, abençoado em nome de fulano, não vou repetir o que eles estão falando, mas toda a teologia de amor aos judeus é baseada em quê? Me transformar em um judeu. Claro. Então você não me ama, você não quer eu fico do jeito que eu sou, você quer me fazer igual a você, não é amor. Claro. O amor aceita as pessoas do jeito que elas são, com as suas... É um só povo. Eu acho que o Paulinho que vai falar. Nem me aceita, não me atrapalha, não quero nem, sabe, deixa eu viver em paz. O Paulinho que vai falar que vai ser um só povo, uma só língua, um só Deus, e então tem que tirar o cara do judaísmo e levar para o cristianismo, e eles davam dinheiro para isso. É assim que surge o primeiro messianismo, acho que é a Igreja Batista que começa com essa papagaiada nos Estados Unidos, isso é levado lá para Israel, é onde publicada a Bíblia, o Novo Testamento hebraico da Bíblia Trinitariana, que é levada ali para convencer os judeus que o Deus do cristianismo é o Deus do judaísmo. Você falou da Igreja Batista. Você falou da Igreja Batista, ela que criou esse movimento messiânico em 1972. Saiu da Igreja Batista. Foi. Agora, por causa dessa ideia de que se todo judeu, ou pelo menos 80% dos judeus aceitarem... Como aproximar os judeus, exatamente. O outro ia voltar e iam viver a era messiânica. E, cara... Sabe o que acontece? O judaísmo... Judaísmo não prega todo mundo ser igual. União não significa unicidade. Claro. Não podemos ser unidos, é diferente. Somos unidos e diferentes. Mas isso é que o cristianismo não aceita. É uma prova, um argumento meu que o cristianismo que deu origem ao socialismo e ao comunismo. Se você vai estudar um pouco mais profundo a teologia, você vai ver que é isso. É uma ideia socialista, bem socialista aquilo, sim. E isso, cara... agora me deu um branco. Eu ia falar lá de Israel, cara, eu esqueci. Mas continua, quando eu lembrar eu falo. Tem algumas perguntas aqui polêmicas. Deixa eu só aqui rapidinho dar um oi aqui, um salve, porque tem bastante gente entrando, as pessoas às vezes ficam chateadas quando a gente não dá boa noite para elas. Então, deixa eu dar aqui uma boa noite para o Ricardo Lima, que está aqui com a gente, a Exegese Mística, que é um apoiador do canal, inclusive ele fez aqui uma pergunta que eu vou estar fazendo para o Ravi, o David Marques, o Catoca, o RR Rodrigues, o Batman, muita gente aqui no chat, muito obrigado aí, Batman, por estar com nós, Flávio Evangelista, o Lexter, né, ele fez algumas perguntas aqui sobre o canal lá do Vinícius, sobre o Vinícius, mas... não é o tema de hoje, apesar de que eu posso até fazer uma pergunta nisso aqui, porque o Vinícius, ele é um ex-ateu, né? E ele, quando ele era ateu, né, ele batia em todas as religiões, ele não passava pano, ele não tinha problema em falar do islamismo, do judaísmo, do cristianismo, ele falava de todas as religiões, né? Então, inclusive, por isso que ele é bem respeitado no meio dos ateus. Por quê? Porque ele era uma pessoa
imparcial naquilo que ele defendia. Ele não era só, ele não demonstrava ser um revoltadinho contra o cristianismo, entende? Você não viu o live anterior com a gente? Como você fala que não era revoltadinho? É super revoltado. Ele não ataca mais o cristianismo, ele fala, agora ele ataca o judaísmo porque o antissemitismo dele se revelou. Claro. E com ideias totalmente deturpadas e mentirosas, no canal dele ele faz apologia ao nazismo. Então, nesse ponto, eu nem vou dar mais atenção para essa pessoa, que ele não merece. Você quer umas coisas que apontam antissemitismo nas pessoas? Eles não falam hoje nazismo. Autoridade Palestina, apoio palestino, é outro nome. Eles não falam mais judeus, eles falam os sionistas. Ótimo. Cara, falou isso. Então, vamos lá. Sabe o que foi descoberto hoje? Hoje foi publicado. Eles estão falando contra Israel, né? Contra os sionistas. Hoje foi descoberto que o ABIN, Forças da Polícia Federal, pegou a tentativa de atentado a uma sinagoga, não falar onde, quem quiser vai descobrir. Okay? Amigo meu, uma tentativa, eles pegaram com todo fotos, conversas, tudo. Eu te pergunto, o que um judeu aqui no Brasil tem a ver, então? Se não é antissemitismo puro, é não antisionismo. O que um judeu no Brasil tem a ver se você fala, não, mas lá em Israel, ok, eu estou aqui, que eu tenho a ver com eu sou brasileiro, o que tem a ver com isso? Ah, não, porque você é judeu. Ah, tá vendo? Eles mesmos contradizem, eles mesmos não fazem essa separação. Entendeu? Então, não faz. Por isso... Ou finge que faz, sei lá o que passa na cabeça dele. Nem finge mais. Olha o que eu ouvi essa semana sobre a família Rothschild, que não houve no Holocausto nenhuma pessoa da família Rothschild, porque eles eram ricos. Mentira! Blanca Rothschild, agora ela está com 87 anos e ela esteve no campo de concentração, tá? Acho que no campo de Auschwitz. Ela esteve lá e conseguiu sobreviver. E ela era uma Rothschild. Teve um outro também que morreu, que eu não lembro o nome dele. Também estava lá. Quem se salvou eram os que estavam na Inglaterra e os que tinham migrado para a França. Exatamente. Como assim? Eles não perdoaram os Rothschild por causa que era uma família de banqueiros. Tava na Alemanha, eles culparam eles. Culparam. Falou que foi os Rothschild que financiaram o Hitler. E, cara, isso é antissemitismo. Isso é uma informação antissemita. Falta verdades aí. Porque financiaram para quê? Para matar os próprios parentes na Alemanha? Não tem... Sabe, cara, quem foi o maior comprador de terrenos em Israel para ajudar a fundação do novo Estado? A fundação o Yaakov Rothschild, o pai daquele que faleceu semana retrasada. O Jacob Rothschild, o barão de Rothschild. Ele compra... Até hoje, eles ajudam a comprar terrenos legalmente, para que as pessoas judeus tenham para onde ir. Porque o momento que você fala contra judeus aqui no Brasil, você admite que não tem nada a ver com o Estado de Israel. E muitos ateus, você vai ver eles na manifestação pro-Hamas. Não é pro-Palestina, é pro-Hamas. O Hamas é um braço no Oriente Médio da Alemanha nazista, tá? Porque faz parte da Irmandade Islâmica. Se você vai ver o que foi achado dentro das escolas, em casas, o Mein Kampf, o livro Meia Luta de Hitler em árabe, ensinada para as crianças nas escolas da ONU. Os imparciais. É totalmente islâmica. Entendeu? Então, vamos lá. Se você quer ter o assunto, vamos falar assim, ateísmo, beleza. Mas o ateísmo, aqui no Brasil, na minha ponto de vista, generalizado, claro, é apenas uma disfarçada para as pessoas descontar suas frustrações, seus ódios, falando de ateísmo militância, entendeu? E é mais engraçado ver uma manifestação na parada gay,
pró-Palestina. Ravi, desculpa atrapalhar, mas é uma pergunta que eu acho básica nessa live aqui, que eu não fiz, né, e que eu acho importante fazer, o que a opinião do judaísmo sobre o ateísmo, né? Porque quando a gente vai para Taná, inclusive tem alguns textos lá que dizem assim, diz o tolo não há Deus, né? Então, por exemplo, ali se referia a pessoa que o salmista, né, está falando ali, que diz o tolo não há Deus, era uma pessoa ateia, né? Era uma pessoa que não cria em Deus. O que o judaísmo fala de quem não acredita no Criador? Esse é o Rachá. O Rachá é aquela pessoa que ela conhece Hashem, ela sabe tudo sobre Hashem, sabe tudo sobre os mitzvot, sabe tudo sobre Torá, mas ele não tem temor, ele não tem medo. Olha, você é o advogado do diabo. Difícil achar pessoas assim hoje. Não, tinha ano passado. Eles faziam mal, hoje em dia, eles faziam coisas e diziam, hoje em dia, não tem Hashem para me condenar. Aí que vem essa frase. Não, porque eles querem liberdade, servir seus próprios desejos, virar animal, o lei da floresta. Mas isso é lá na Era do Bronze, não é para os Mas hoje também. Você acha o quê? Olha no Oriente Médio, que está rolando. Lá no Oriente Médio, quem é forte que sobrevive. Que é mais, a Rússia, o OTAN, que é mais forte que sobrevive, que o fraco se lasque. Você sabia, Érico, se a gente lá no Oriente Médio fomos fracos, eles vão comer a gente vivo. Igual fizeram... Aqui no Brasil também. Igual fizeram lá no Líbano. O Líbano era a Europa do Oriente Médio. Cara, tudo ali era um paraíso. Quando entrou o Hezbollah, acabou o paraíso. Então, mas não tem nada dentro do judaísmo falando sobre as pessoas que não têm fé em Deus, na tradição? Tem. De verdade, sabe o que a gente pensa de ateus? A gente fala isso até na sinagoga. Ateu de verdade. Tá. Melhor o cara ser ateu do que ser idólatra. Entendi. Mas se ele é um ateu de verdade. De verdade. Eu tenho um amigo ateu. Meu amigo ateu, ele ia lá, olhava o talit, achava legal. Ele entrava de casa, via a menorá, achava legal. Ele olhava o prato de peixe, ele achava legal. Ele nunca... Ele só chegou 2 vezes, me deu Nietzsche para ler e Schopenhauer. Agora, cara, mas ele nunca pesou na minha cabeça. Ele gostava, achava bonito. O Hassidut, ele fica assim. Não existe judeu ateísta. Porque a essência do judeu é igual o amor de filho para o pai para filho. Você não tem como desligar o judeu de Deus. Você pode criar muitas camadas, muita sujeira, muitas impurezas, mas no fundo, você vê agora lá em Israel, os lugares que foram os mais ateístas. Hoje eles querem servir mais Hashem, ser mais praticantes, porque foi um evento que limpou a alma, onde despertou aquela faísca. Agora, hoje em dia, eu vou te falar a verdade, a maioria dos ateus, que se chama de ateus, é apenas ignorância. Uma revolta emocional e ignorância, porque se você vai sentar para uma conversa, vai pegar o livro, por exemplo, do Rav Yosef Mizrahi, que ele explica Yadut e Madá, judaísmo e ciência, ou do Rav Zamir Cohen, também, ciência e judaísmo, e tudo, você vai ver, okay, que todos os argumentos científicos, empíricos, lógicos, para a existência de um Criador. Vou começar por ali. Agora, como você quer chamar ele, ou como você quer servir ele, já é outra conversa. O problema não passa. Entenda que existe um Criador. Esse até nos Salmos está escrito isso é revolução iminente. Exatamente. É recomendável para todas as casas, judeus e não judeus. Agora, mostra de novo lá, Ronaldo. Mostra de novo com a capa para você ver. Revolução iminente. Pode achar na Sefer, no Mayanot, no Amazon, em português, ok?
Samir Agora, Cohen. exatamente. Agora, a base, okay, da ciência, okay, que se tem lei, se tem ordem, porque alguém ordenou. É o ponto de partida. Ok, em Salmos 111 está escrito: o princípio da sabedoria é temor a Hashem. Se você não tem temor a Hashem, você não vai ter sabedoria. Você vai falar, mas eu sou isso, aquilo, PhD, sei lá de quê. Se não tem temor a Deus, ou vai temor ao Criador, você não vai ter a verdadeira sabedoria. O verdadeiro conhecimento. E mesmo o judeu secular que fala, eu não vou para a sinagoga, eu não acredito nisso, ele, na sua maioria, ele é agnóstico. Ah, sei o quê, sou agnóstico. Ele não, dificilmente você vai achar alguém falando que é ateu, tá? Mas se estiver morando nos Estados Unidos e tem outro tipo de influência, mas a maioria lá, pelo menos em Israel, a maioria que não está seguindo a sinagoga é agnóstico. Não, eu acredito, mas não vou na sinagoga. Não, mas eles comem cachê, colocam tefilim. Faz tudo. Inclusive, eles fazem Shabat. Eles seguem tudo, menos ir na sinagoga. Não. Segue, certo, não segue tudo, mas não está só falando, não sigo nada, eu sou ateu. Não. Não, eles seguem. Tem um negócio interessante que durante Mas são ateus? Guerra, não são. Agnóstico. Ah, tá. Agnóstico, tá. Durante a Segunda Guerra, existiam ateus, com certeza existiam ateus na Segunda Guerra, porque o pessoal estava ali nos campos de concentração. E tem até um fato que aconteceu, que havia um judeu e ele não acreditava em Deus, por causa de tudo que ele estava vendo ali. E um dia chegou o Shabat, ele deu para ele rezar, ele colocou o talit, e começou a rezar, e o outro judeu virou e falou, mas você não é ateu, por que você está rezando? Aí ele vira para o outro e fala assim, deixa eu com as minhas rezas. É o que o Dor falou, não tem como tirar isso da nossa cabeça, isso está dentro de nós, dentro da nossa alma. Cabeça, exatamente. Alma. Não tem, qualquer um que se afasta da religião, tem muita gente nos Estados Unidos que se afasta da religião mais ortodoxa, mais haredi. Você sabe que judeu... Secular, ele não sai do bairro, ele não vai embora do bairro, ele fica lá, cara. Você sabe por que judaísmo não chama religião? Por quê? Porque religião vem da palavra latina de religar. Claro. Judeu nunca é desligado. Ele pode estar revoltado, pode ser afastado, mas nunca é desligado. Esse é o princípio do judaísmo. Um dos maiores trabalhos do Rebbe de Lubavitch é aproximar esses judeus que estão afastados. E o fato é que eles não estão desligados. Porque se você vai ver, por exemplo, tem um amigo meu que tem sinagoga no Moro de São Paulo, lá na Bahia. E ele atende lá todos os mochileiros, os caras que viajam, israelenses que passam as férias lá. Você vai ver pessoas de todos os tipos, e ainda eles vão lá comemorar o Shabbat, comemorar as festas, colocar tefilim, aproveitar comer cachê. E pode estar um pouco afastado, mas o judeu nunca está desligado. Entendeu? Porque a relação dos judeus com... No judaísmo, estou falando, o relacionamento do povo judeu com Deus é igual filho com pai. Você pode estar longe, você pode brigar com ele, você pode estar revoltado com ele, mas o fato é que você está revoltado com ele significa que ele existe. Se você tem raiva de alguém, porque ele te deixou com raiva. Aí, uma pergunta que eu faço para você, se ele não existe, por que você está tão revoltado? Claro. Se você está tão nervoso, se te deu tanta raiva, mas ele não existe. Os 4 frutos de Sukkot, que vai falar de 4 tipos de judeus que tem que ter numa comunidade. Também, todos, exatamente, tá todos. Lá. Então a gente prefere, se fosse preferir, a gente prefere um mundo mais ateu, pelo menos não vai encher a nossa paciência. Pelo menos é o que a gente acreditava. Antes desse movimento, era o que a gente acreditava. Os ateus não vão ficar enchendo a gente, os ateus não vão levar a gente para uma câmara de gás, espero que não. Que Deus nos livre de... Os ateus não vão ficar incomodando, vai deixar a gente lá, é um problema nosso que a gente acredita, se é verdade, amém, se não é verdade, problema desses judeus. E a gente viveria um mundo em paz. Mas
O problema é que quando esses ateus, eles partem de um lugar que a religião já falava contra. A antiga religião dele. Então ele traz aquela carga. Ele sai do cristianismo, mas o cristianismo não sai dele. Ele não vai para o mundo do dane-se ele, dane-se o mundo, eu vou viver minha vida, e se quiser rezar, que reze, é o problema deles, eu e minha família vamos fazer outra coisa. Não. Ele sai para combater. Primeiro ele combate o cristianismo, aí no meio desses que combate o cristianismo, o antissemita, ele acha ali uma brecha para ele entrar, e vamos meter o judeu aí também. Só que eu quero ver esse pessoal pegar o Alcorão na mão e começar a falar mal de Mohammed. Aí eu quero ver se eles são homens mesmo, porque o judeu não vai sair aqui e explodir a casa dele. A gente não vai fazer isso. Agora eu quero ver. Eu falo. Eu falo. Não, a gente fala mal do Islã. A nossa realidade no judaísmo é muito mais próxima do Islã do que o cristianismo. A gente está mais preocupado com o Islã do que com o cristão. O cristão só torna parte disso porque eles estão vindo para o judaísmo e eles estão trazendo ideias cristãs para dentro do judaísmo. Eu vou te isso não é legal. Tem dois problemas. O Islã, ele quer te destruir fisicamente. Ele quer te matar. O cristianismo quer destruir você espiritualmente. Qual é mais pior? Já é uma questão real onde você se encontra. O Islã, ele não importa se você é judeu, ele importa que você está vivo. Claro. E não importa se você é cristão também, se você está vivo, vai rodar. Exatamente. Agora, cristão, ele incomoda que você é judeu. Ele quer que você converta. Então, é uma destruição espiritual. E não querem ouvir a gente. Você quis ouvir a gente, Érico. Não, depende. Eu estou te falando que hoje em dia estou na frente e o Brasil está passando por uma despertar gigantesco. Olha, Ronaldo, eu te conheço desde a época que eu tinha Facebook. A gente discutia também bastante, conheço muito tempo. Cara, a gente tinha barba preta. Não, pois é, exatamente. Nós dois tivemos barba preta. Mas que acontece? Mas naquela época eu fazia coisa errada, tá? Não, mas o que acontece? Não é essa a questão. A questão que nós dois estamos muito tempo na praça, quer dizer, tá? Eu estou vendo uma despertar gigantesco, okay? Justamente no Brasil, que tantas pessoas que estão buscando, estão procurando, okay? Mesmo, eu vou te falar uma coisa até boa dos messiânicos. O fato que o movimento messiânico está crescendo, okay, só mostra, okay, que o judaísmo, de certa forma, tem razão e está criando um movimento que é uma porta de saída do cristianismo. Okay? Então, a pessoa passa um processo, mas o messiânico é uma porta de saída. E não está mais crescendo, pelo menos no Brasil parou. No Brasil regrediu, na verdade. Do meu lado, estou vendo crescendo bastante. Olha, desculpa atrapalhar vocês, mas a gente tem um exegese mística aqui, que ele é um membro. Não, eu falo dos messiânicos, eles estão diminuindo aí. Não, falo em geral, porque é porta de saída, tem quantidade, aumenta e sai. Era muitas comunidades, agora não tem mais, as comunidades estão acabando. Os messiânicos, você está falando? Eles estão diminuindo de uma forma drástica. Eu estou falando outra coisa, estou falando dos brasileiros despertar a conhecer o judaísmo. Um dos movimentos que, vou fazer entre aspas, culpado é o messiânico, porque tem que estudar. Quanto mais você vai estudar, mais você vai conhecer, você vai descobrir que o messiânico e evangélico é a mesma coisa. Okay? Aí você vai, você quer o judaísmo, quer saber, então vai para onde? Simples, coloca judaísmo no Google, vai aparecer hoje um monte de rabinos, que eu vou falar, 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu comecei a fazer o trabalho, não tinha ninguém. Hoje verdade. Não, você, o Rev Ventura, começaram lá atrás e não tinha quase ninguém para falar sobre isso. O que tinha era gato pingado que nem eu, que está ali e tenta ajudar, mas não é rabino, não é nada. E para você ter uma ideia, nessa época eu mal conhecia Talmud. Tá? Eu não era assim expert de Talmud que eu sou hoje, não. Isso, quando eu tinha 17 anos, 18 anos, não. Eu sabia o básico. Sabia de Siddur,
Sidur, rezar Sidur e o que falavam por cima e o que minha mãe contava. Porque minha mãe é quem me ensinou. E o que meu pai falava que podia fazer, eu não podia fazer. Então, realmente, o Dor e o Oré Ventura foram os primeiros a começar a falar, opa, aqui, ó, o judaísmo é isso aqui. E deram a cara para bater. E levaram muito tapa também. Levaram muito tapa. Isso é verdade. É aqui, da própria comunidade, tá? Deixa o Ronaldo fazer aqui a pergunta de um membro aqui do canal, que ele fez aqui a pergunta para o Dor. Pergunta para o Ravi. O que ele acha de alguns cristãos que dizem que os judeus dominam o mundo através de um suposto governo oculto? Cara, adoraria de saber onde que eles estão para fazer parte. Mas é oculto. Mas falar os judeus, e que eu tô louco para saber que judeus são, porque sabe, eu viajo tanto. Quando as pessoas, o mundo inteiro, se vocês estão lá, esses judeus, por favor, contacta eu e me chama para fazer parte, porque estou cansado, né? Gente, eu ouvia quando era criança, quando era mais novo e criança, eu ouvia todo judeu é rico, todo judeu é rico. Aí eu falava, mas tem algo errado com a minha. Não, minha família não é classe média normal, tá? Mas eu sou pobre. Eu falo amém. Se for todo judeu rico, eu falo amém. Cara, porque eu falo não, amém. A Unibis e a TENIAD, gente, a Unibis e a TENIAD levanta arrecadações para ajudar famílias judaicas que estão vivendo em estado de miséria. Então, esse papo de que só tem judeu rico não existe nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. Mas eu vou falar uma coisa, não tem judeu com fome. Não tem judeu com fome. A Unibis tem até dois irmãos. Então se cumpre aí a escritura que diz que nunca haverá um justo mendigar o pão e a sua descendência passar fome. É para isso que tem a Tzedakah. A Tzedakah a gente dá a Tzedakah justamente para isso. Para que não haja entre... Primeiro a gente cuida dos nossos, mas a gente também cuida, a Unibis e a TENIAD, ela também cuida do pessoal de não-judeus. Do não-judeus, de classe mais baixa, que necessita de uma cesta básica, que necessita de um móvel, que necessita de um fogão que a comunidade, se alguém da comunidade fala, não vou mais usar, o fogão tá bom, pega aquele fogão e dá para uma família. Cara, tá aí, a gente faz essa boa obra, principalmente em São Paulo, cara. E São Paulo, Rio de Janeiro, Santos. Então, a gente se ajuda e ajuda a comunidade maior. Claro. Uma pergunta aqui que eu favoritei também, que eu achei de grande relevância, é do Lexter Bergman. Ele pergunta, Ravi, como o judaísmo reconcilia seus ensinamentos tradicionais com as questões de gênero e sexualidade, em contraposição às abordagens do ateísmo militante que defende o feminismo e a agenda LGBT? Ok. Você vai me dar 5 minutos sem atrapalhar? Sim. Ok. Primeira coisa, já tem um podcast que eu participei e eu falei sobre esse assunto. Mas primeira coisa, não tem reconciliamento. Se algo está errado, está errado. Agora, o problema que, tanto na questão do gênero, de LGBT, dessas coisas, é igual ao ateísmo. São movimentos que eles querem forçar você a aceitá-los, porque isso vai justificar que eles estão certos. São pessoas que precisam, vou fazer uma questão assim, superficial, ok? Depois eu vou aprofundar um pouquinho. Primeira coisa, são pessoas que são disforia de gênero, uma doença reconhecida, okay? Que tem que ser tratada. De novo, vem para falar assim, não me ataca, escuta tudo até o final. Okay? Primeira coisa, okay? Você quer viver sua vida, vive como você quiser. A nossa discussão começa quando você quer enfiar isso na garganta das outras pessoas e fala que tem que aceitar. Se eu tenho que aceitar você, você tem que aceitar eu. É a mesma coisa. Então, se nós queremos viver numa sociedade saudável, o que você faz dentro da sua casa, você deixa dentro da sua casa. Na principal avenida em São Paulo, e faz todo mundo ficar em casa porque não quer passar
sabe, loucura que está acontecendo lá. Okay? Agora, a questão vai ser mais profundo. Okay? A questão do Kabbalah, Hassidut e tudo, Deus não faz erros. Vamos começar por ali. Cada um nasce com um propósito. Cada um nasce com algum conserto, alguma missão que ele tem que resolver e tem que fazer nessa vida. Muitas dessas pessoas nascem pessoas héteros, têm problemas financeiros, com sogra, com família, aí vai. Temos que lidar. Outros nascem com tendências sexuais problemáticas, aonde que a Torá fala que não pode ser praticado. Então, entenda uma coisa, se a Torá nos orienta a não praticar, porque existe. Tem essa possibilidade. A Torá só fala para você que a sua forma de consertar, de ligar com Deus, é justamente não fazer isso. É vencer esses desejos animalescos, esses desejos que o corpo faz. Okay? Isso vai te levar a conexão mais elevada. Agora, entenda uma coisa. Dentro da Kabbalah, existem duas forças. A força masculina e a força feminina. Um é influenciador, outro é recipiente. Okay? É nítido para saber. A energia masculina, dentro do corpo humano, ela é influenciadora. Energia feminina, dentro do corpo da mulher, ele é receptor, uma recipiente. Por isso, o homem e a mulher, a relação gera um filho anjo, não na barriga do homem, na barriga da mulher. Okay? E vai gerar a vida. Quando você tem dois influenciadores, ou dois receptores, quem estudou eletricidade sabe que coisa simples, curto-circuito. Não cria, dá um problema, porque não conecta. Não conecta um com o outro, não conecta com a Hashem, não resolve aquilo que você realmente veio fazer aqui. Okay? Então, entenda, tem como a pessoa resolver isso. Mas a chave a pessoa tem que querer. E não vir e insistir que os outros têm que aceitar porque sei lá por quê. Porque isso vai justificar que eu estou certo. Okay? Você quer viver sua vida, vive na sua casa. No momento que você passou do limite da minha casa, aí que nós temos problema. Okay? Então, esse pode ser polêmico, pode ser, mas está aberto a discussões, as pessoas aprendem um pouco mais sobre esse assunto, porque nós não somos o corpo. Tem que entender uma coisa fundamental. Você não é o corpo. Claro. É uma coisa que essas pessoas que promovem essas ideias, eles mesmos falam que o sexo que você nasceu não importa, genitais não importam, mas eles fazem toda a mudança possível física para justificar o que eles acham que eles sentem. Claro. Mas, afinal de contas, você não é o corpo, você é uma alma, uma fonte divina, que vem aqui num recipiente, um veículo físico para cumprir uma missão divina. Você quer se entregar para viver igual animal? Fica à vontade. Mas não me força a aceitar isso. Não pode me obrigar a aceitar isso. Claro. Gostei da resposta, né? Inclusive, eu tenho também um posicionamento sobre isso daí, porque eu penso que, assim, por exemplo, ninguém é obrigado a aceitar, né? Ou concordar com o comportamento da outra pessoa, mas você é obrigado a respeitar. Né? Ninguém falou de não respeitar. Não, eu não estou falando que o senhor disse isso, eu estou concordando. Eu vejo que o senhor tem uma postura respeitosa. São via de dois caminhos. Você quer respeito, você tem que me respeitar também. Exatamente. Você quer a sua liberdade,
Só me só vai afinar uma coisa. A sua liberdade termina aonde que a minha começa. Concordo. Isso aí. Simples assim. Assim, eu não falo muito, cara, eu não me importo e eu tenho uma visão ali do Vaikra 18, né? Um pouco mais racionalista. E também o Talmud vai falar, tem vários tipos de eunuco. O Talmud vai falar do eunuco que nasceu assim, o eunuco que fizeram o Mas eunuco. essa não é E... gênero. Eunuco não é uma pessoa que é gênero, é uma pessoa. Já viu os Não. reformistas tentando levar isso para o lado errado? Mas, por favor, o que o Talmud fala são pessoas que nascem com uma deformação física, ok? No pênis. Que eles são considerados o terceiro questão entre homem e mulher. Não que eles são outro gênero. Hermafrodita. Hermafrodita ou metumtam, tumtum, que chama, porque são duas questões. Agora, não tem nada a ver com essa ideologia louca do gênero que está tentando enfiar nas pessoas. Claro. Aonde que você... Eles estão tratando ali de um problema que acontece com as pessoas. Existem hermafroditas. Hoje em dia é muito raro, mas o Talmud aborda todas as opções, todas as questões mais raras possíveis, ele aborda. Mas não que uma justificação, mas uma deturpação levar para justificar a ideologia do gênero, que não tem nada a ver. Não tem. Ali está falando apenas que tem gente que é assim que e nasce assim, assim, ou se torna sim, assim. Sim. O Rabino Rafael de Beersheba, uma vez eu perguntei para ele sobre isso. Falei, meu, e o que você acha disso? Mano, ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça até os dias de hoje. O problema é deles. Cuida você da sua vida. Exatamente. Ele falou, cuida você da sua vida, faz você igual a sua falei, parte. Eles já ganharam a parte deles. Você vai ganhar a sua. E eu falei, realmente. E outra, eu tenho um amigo que ele é rabino e ele é gay, ele é homossexual, tá? Então, eu não vou falar nada. Aqui tem uns comentários bem, aqui tem uns comentários bem radicais. Entende uma coisa importante aqui nesse assunto, questão de novo, ser pessoa homossexual ou com fora de gênero, ok? A pessoa não está errada. O errado quando você age de acordo com isso, ok? Você age erradamente por causa que você sente aquilo. Aí que a Torá condena. A Torá ela vai condenar o ato sexual, o coito anal. Todo o trabalho nosso é dominar esses desejos animalescos. Virar ser humanos, não animal. Ok? Eu não estou chamando ninguém de animal. Estou falando que pessoa que reage conforme as emoções é um instinto coisa primitivo. Exatamente, animalesco. Então, exatamente o que a Torá quer nos ensinar a superar. A dominar o instinto. Dominar seu instinto. Desculpa a gente ter saído um pouco aqui das perguntas, né? Que o tema era a opinião sobre o judaísmo e sobre o ateísmo militante do judaísmo, né? Mas o Rav ele já deu sua posição, né? E eu tô vendo aqui umas coisas bem assim complicadas de responder. Não é complicado, né? Um rabino ele vai responder, claro, com mais pontualidade. Mas, assim, são questões complicadas para pessoas leigas, que não compreendem, né? E o que acontece? Olha a pergunta que fizeram aqui, eu estou procurando, mas eu perdi aqui a pergunta. Peraí, deixa eu achar aqui, só um minutinho. A pessoa disse o seguinte, que Deus, ele é um diabo que manda matar um monte de pessoas. Né? É isso porque na Bíblia nós vemos, né, narrativas dizendo que Deus ele manda matar algumas pessoas de povos e essas coisas, né? E aí ele relaciona isso com o diabo, que é opositor e tudo isso, e diz que Deus é o diabo. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor isso, né? Pudesse responder isso aí Não, explicar o quê? Vou pedir a pessoa me mostrar onde está falando que Deus é o diabo. Sendo falando, o próprio livro de João mostra que o diabo, Satã, é um ser dominado por Deus.
Então, de onde ele tirou isso? É só porque ele acha que guerras é errado, só porque no moral humano dele matar os inimigos é errado, que flores e livros. Você quer o quê? Você quer que a gente abraça quem quer nos matar? Acho que ele está Não, citando o Dibrei Hayamim, que é a mesma Satã vai coisa. A lá Satã e desviou quem? tenta Desviou fazer o Davi. censo de David. Sim, Ele sim, deve a estar falando mesma sobre isso coisa. aí. Quem fez ele? Mas no Reis, ok? Está falando aqui, Deus fez Foi isso. Hashem. Então, através de quem? Do Satã. O Satã é o Então. anjo da escolha. Entende uma coisa? O Satã é o anjo responsável da escolha. Ele chama Satã, significa, literalmente, desviador. No diabo, no demônio, no Deus, nada. É o anjo, ele vem aqui para te dar uma outra opção. Agora, você tem que entender uma coisa, que as nossas escrituras não mostram nossos líderes como perfeitos, porque são seres humanos, não são deuses. Claro. É justamente por isso eles são líderes. Moisés era homem de Deus, está descrito como homem de Deus. E mesmo ele foi punido. O rei Davi, quantas vezes ele errou, ele pediu perdão, Deus perdoou ele. Ele fez um pacto eterno com sua descendência. E todos eles foram lembrados para a eternidade, não porque são perfeitos. Okay? A Torá não está interessada em deusificar o homem, okay? Mas sim mostrar o caminho para você conseguir alcançar o seu propósito. Se um rei justo como o rei Davi erra, nós também, com certeza, capazes de errar, mas também se um desse tamanho de um grande justo erra, ele arrepende, faz chover, e Deus aceita, com certeza nós também podemos fazer isso. Então, toda a ideia do canon judaico, do Tanakh, é ensinar as pessoas a cumprir seu propósito, não idolatrar o homem. Então, lá conta as histórias e não esconde nada. Fala na marra como errou, esse errou e apanha. Entendeu? Então, não tem a visão judaica, okay? É bem diferente. Nós não estamos procurando idolatrar o homem. Nós estamos aqui para espelhar nos nossos líderes e aprender com seus erros e seus atos. E apesar disso, tem tradições, Érico, que divergem um pouco, né? O Dora, ele é mais ortodoxo, ele é do Rabbad, e então ele tem uma certa visão. Por exemplo, eles acreditam mesmo que Satã existe. Eu praticamente não acredito nisso. Eu acredito que Satã é realmente o que está no texto, é um adjetivo para adversário e pode ser aplicado para N pessoas. Não, eu sigo as escrituras. As escrituras chamam um adjetivo. É um adjetivo que substitui um nome próprio, não é o nome da pessoa, é um adjetivo. Não, é nome de um anjo, tanto o Zohar. O Malar ali, vai falar do Malar. Não, o Zohar. Por exemplo, quando Golias vai lutar com Davi, ele é chamado ali de Satã, ou Satanim. Então, é um adversário. Não, você pode chamar a pessoa como adjetivo, mas o próprio anjo, que denominado Satã, ele é o anjo responsável da escola, como temos o Rafael, o anjo responsável da cor. Esse é do Zohar. Eu sigo as escrituras judaicas. Eu sigo as escrituras. Nós dois seguimos Gente. Não sei. Você quer entrar nisso, você vai perder. Não, é só não vai entrar nisso. Eu não estou aqui para debater com você, porque se vai debater, não vai vamos esquecer o tema, Ronaldo, vamos esquecer. Eu conheço, já discutimos muito tempo atrás. É que eu particularmente não acredito muito no Satã. O que você acredita ou não? Como ser vivo, como ser existente, assim como uma ideia. O que você acredita ou não é seu, não tem problema. Não estou aqui para te convencer. Eu não falei nada da minha linha. Eu não falei nada do que eu sigo, do que eu acredito. Eu cito as escrituras e eu mostro a base simples do que as escrituras, tanto o Tanakh, Zohar e o Talmud, falam. Se você quer falar do que eu penso,
Então você deve ser melhor do que eu, porque você sabe meus pensamentos. Então Não, eu entra falo mais do nisso, que rola dentro da comunidade não de entra nisso iniciação, porque assim. não é justo. Porque se você vai no Bet Yaakov, no Mekor Chaim, no Sefaradi, é muito mais cabalista do que Do que o você Radak. imagina. Sim, Então, por sim, favor, não sim. fala coisas que você não sabe, porque eu não sei quando a última vez que você estava no Mekor Chaim ou no Bet Yaakov. Então, vou deixar isso para lá, para não criar confusão desnecessárias. Só um minutinho, gente. Desculpa que eu atrapalhar a conversa de vocês aí. Eu quero primeiramente aqui também agradecer a Marilene pelo elogio, porque ela está gostando do nosso bate-papo do chat. Obrigado, Marilene, pelo elogio aí, por gostar, né? E o Ed, eu acabei de banir aqui, os seus comentários foram excluídos, tá? Porque eu não posso acompanhar a live e ficar olhando todos os comentários, eu até tento, né? E só agora que eu vi que ele está perdendo a linha, né? Ou seja, realmente ele tem uma atitude, uns comentários um pouco assim, meio que antissemita, tá? E xinga, desrespeita, porque ele é meio radical nas ideias dele, e aqui nesse canal a gente não aceita esse posicionamento, tá certo? Bem-vindo Então, ao por nosso favor, mundo. isso. Então, por favor, vamos evitar esses comentários, esse discurso de ódio, essas falas ofensivas aqui nesse chat, tá certo? E é isso aí. Moderadores, quando vocês verem esse tipo de fala, vocês podem apagar, pode excluir o comentário, tá bom? Me ajudem a moderar o chat, por favor. Tá certo? Eu peço desculpa, eu não acompanho o chat, eu estou nessa tomada da conversa. Então, eu acho que a gente já falou sobre o que tinha que falar, né? E começou assim, meio que um debate Pois entre é. o senhor e o. Eu acho que a gente já poderia encerrar essa live, não poderia? Isso não é debate, é uma discussão saudável entre dois amigos que, não sei se está debatendo, não tem problema. Isso é normal, gente. O Talmud é feito disso, tá? O Talmud era discussão. E você me convida depois, todo mundo vem tomar café do Rabino comigo, eu faço aí, uma delícia. Valeu, Hashem. Aqui uma pergunta bem legal aqui do o nosso amigo Douglas Carneiro, ele é um acadêmico de história, tá? Inclusive, ele defende também, ali é da galera ali do Chivitarese, ele defende o Jesus histórico como um personagem histórico que existiu, né? Ele fez uma pergunta aqui para o Ravi, que seria, como o Rabino observa figuras como Marx, Freud e Einstein na concepção do judaísmo? Eu acho que o Ronaldo já falou uma coisa sobre isso, mas só para... Vamos deixar uma pessoa, ele falou 3 nomes, vou abordar cada um desses aí. O Marx, com 6 anos, o pai dele converteu para o cristianismo. E tudo que ele aprendeu, tudo que ele idealizou, ele aprendeu na igreja, no cristianismo. Acho que o próprio pai dele converteu a família inteira. Então, pode ser que ele era judeu de nascida, mas de crescimento e teologia era tudo cristão. E, como eu falei, você pode ver nitidamente, dentro do Novo Testamento, ideias socialistas. Não é que é algo até bem longe do mundo judaico. Ok? Também, não vou falar mal eu vou citar os fatos, mas não vou xingar os defuntos. Tá? O Freud era um judeu, ele não, na verdade, ele pode ser considerado aquele ateus, porque ele nunca se converteu para o cristianismo ou para outra religião. Ele simplesmente era judeu que seguia essa linha mais movimento reformista que pegou muita força na época, e ele, muitas ideias que ele fala na psicoanálise, você pode encontrar no Talmud. Muitas coisas ele viajou um pouco mais do que deveria, mas não é uma pessoa que assim, graças à psicoanálise, muitas pessoas realmente têm sustento hoje, né, os psicólogos. O Einstein, como eu falei no início, o Einstein, ele era judeu, claro, mas desde pequeno, a família dele, família laica, não era praticante, mas com mais idade, ele começou a aproximar um pouco mais a questão da espiritualidade do mundo, que ele mesmo falou. Você pode ver no livro que Ronaldo mostrou, no final do livro
tem algum ditado de cientistas, um deles, o Einstein. Ronaldo, fala do que Einstein fala. Uma citação do Einstein, que fala sobre a questão de Deus. Agora, qual página seria? Tem que achar. É no final, aqui está no final, tem citações de cientistas. Porque aqui no final vai falando, dando adeus, cientistas que falam, achei. Max Planck, Albert Einstein, nascido em 1879, alemão de nascimento, físico teórico. Eu quero saber como Deus criou o mundo. Eu não estou interessado nesse ou naquele fenômeno, nem no aspecto desse ou daquele elemento. Eu quero saber os seus pensamentos. O resto é detalhe. Os sentimentos religiosos dos cientistas adquirem a forma da perplexidade elevada à frente da harmonia da lei natural, que revela uma inteligência de tal superioridade que, comparado a ela, todo o pensamento, ação sistemática dos entes humanos é um reflexo totalmente insignificante. Então tá aqui. Você me fala assim, uma citação de uma pessoa altamente espiritual. Citação do Einstein. Claro. Não, Interessante. uma citação de uma pessoa tão... Lá no livro você tem citação de vários outros cientistas muito renomados. Tem. Tá? Mas... Einstein, Sir John Carroll, Alan Sandage, Oren J. e Arno Alan Penhanzi. Eu recomendo a vocês comprar o livro e ler e realmente vai estudar um pouquinho. Porque o que falta... Qual livro? Mostra aí, Ronaldo. Deixa eu botar aqui para o pessoal ver. Evolução Iminente. A ciência descobre a verdade da Bíblia de Zamin Cohen. Tem dois... A ciência descobre a verdade bíblicas. Zain Cohen. Mas esse daí é de que editora? Mostra aí, editora. Maianote. Ah, tá certo. Depois eu te passo o link, você pode colocar lá nos comentários e tudo. Que é fácil. Você coloca Maianote, no Google vai achar a editora. Por isso que você vai achar um monte de judeu que ama ciência, ama astronomia, ama essas partes. É muito bom. Uhum. É isso aí. Então, gente, eu gostei do nosso bate-papo. Acho que a gente já esgotou um pouco o tema, né? Porque não tem muito o que falar desse judaísmo militante. Realmente ele se comporta como mais uma religião, né? Realmente se comporta como... Ateísmo, não é judaísmo. A gente não é militante, não. Não é judaísmo militante. Cada um faz o que quiser. Ateísmo. Desculpa. Ateísmo militante, foi mal. Eu falo do ateísmo, uma coisa é tomar cuidado com o ateísmo militante. Então, esse ateísmo, eles têm... Deu um atraso. Uma coisa que eu falo assim do ateísmo militante é tomar cuidado com frases como: os judeus são terroristas. Olha o que eles faziam, os filhos de Jacob. Entrava lá e destruía cidades. Eles estão fazendo isso em Gaza. Não mudou nada. Então, cuidado, claro. O cara falou assim. O cara falou isso aí, você fala, mano, esse aí é o nazi paro. Sabe uma coisa interessante? Eles falam que a Bíblia é mentira, mas os judeus estão fazendo igual. Que é contraditório. E chamam a gente de terrorista. Ou seja, isso é uma frase justamente antissemita, isso é uma frase justamente dessa galerinha de esquerda, normalmente, tá envolvido com o esquerdismo, cara. E ataca, fala que a gente é terrorista, Netanyahu, ele é terrorista, olha como tá matando ali. E quando o pessoal entra lá e mata o pessoal na rave, não tem problema nenhum. Quando entra lá na... Olha, eu recomendo quem quiser, eu recomendo todo mundo, assiste o vídeo que o Hamas fez. Assiste os vídeos que os próprios terroristas gravaram. Eu mando para vocês, eu tenho ele, mas não assisti, eu não tenho coragem. Eu recomendo todos esses aí, manda para esses vídeos. O Hamas que filmou. Então, se você tem coragem, porque por isso eu não converso, eu não diálogo, entendeu, com esses caras. Entendeu? Eu simplesmente coloco ele no seu devido lugar. Claro. Então, não, a gente cai fora.
Viu Claro. que tem antissemitismo, viu que tem um ódio, e esses judeus isso, esses judeus aquilo, esses judeus... Cara, o cara Cara, Só uma viu... coisa, eu já uma coisa, usei esses Érico, argumentos. você colocou um comentário aqui, devolve, volta para lá. Meu amigo, quem está confundindo o sionismo com o judaísmo, eu vou te falar uma coisa, não tem como separar sionismo do judaísmo. Toda a ideia do sionismo, não estou falando dos sionistas reformistas dos 150 anos atrás, que eram socialistas comunistas. Não é isso, isso não existe Não, mais. é outra coisa, isso não existe mais. O sionismo que a gente está falando é o direito do povo judeu ter a sua casa nacional, Estado livre, no aonde? No Sion. Israel. Em Sion. Sion, por isso é sionismo. E o povo que reza 3 vezes, porque a construção de Jerusalém chora para a construção do Bet HaMikdash, okay? É os judeus sionistas, que são todos os judeus. Pode ser que eles falem que não são, não, mas que você está a favor do que eu falei. Porque o direito... Eu sou 100% sionista. Eu sou sionista. Entendeu? Sionista nacionalismo judaico, israelense, claro. ter país livre, okay? Na nossa casa, em Sion, Onde em a gente Israel. pode viver livre e ser protegido. Porque falar para você, eu não tenho segurança aqui no Brasil, não. Mas se eu for para lá, eu sei que o exército me protege. Mas aqui, você acha que o exército vai proteger eu? Lá você pode se armar também. Não, lá você pode se armar também, né? Para se proteger. Mas aqui o exército não é contra. Aqui eu não tenho, aqui lá a posse de arma é liberado e ninguém está matando ninguém lá por causa disso. Claro. Então é o direito da gente sobreviver, é o direito da gente ter um lugar onde ninguém vai pegar você, ou pegar o que nem fizeram com meu avô lá, e dar um tiro na cabeça dele só porque ele é judeu. Ou deixar... Não, meu avô ficou cego, mataram o pai dele, na verdade. A irmã do meu avô ficou cega de um olho, porque uma bala entrou e saiu do outro lado, ela só ficou enxergando de um olho só. Aí pegou meu avô e minha avó e mandaram para cá. E o pai dele e a mãe dele morreram lá. Tá? Sim. E isso é o direito. Você vai ter um lugar onde isso não vai acontecer. Onde a gente espera que isso não aconteça, né? Claro. Então, gente, eu acho que a gente já esgotou o tema, a gente já está com 1h30 de live, o Ravi, ele tá com a garganta irritada, né? Eu tô querendo fechar essa live aí, porque eu também tô querendo tenho que conversar com uma pessoa. Eu tô com bastante compromisso, eu torço pelo amigo Érico, que o amigo Érico agora está estudando para terminar o ensino médio dele, já era hora, tarde, né? Eu já estou com 39 anos, eu vou terminar com 40 anos o meu ensino médio. Né? Então... Nunca é tarde, nunca é tarde. Não, eu vi uma senhora de 91 anos se formando em teologia. Aí não, né? Entende? Imagina ela tem 51 anos a mais do que eu. Aí não. Ela tem 51 anos a mais do que eu e se formou em bacharel em teologia. Imagina eu tenho toda uma estrada, o meu sonho, eu quero chegar num nível bem elevado, né? É claro que a gente começa de baixo, então eu vou começar terminando meu ensino médio, depois vou fazer a faculdade, depois vou fazer pós-mestrado, né? Então eu tenho toda uma estrada ainda pela frente. Se uma mulher com 91 anos, ela fez um bacharel, com certeza eu com 40 eu consigo chegar aí num mestrado, num doutorado. Né? É só me esforçar e que Deus me dê saúde para chegar até lá. Né? É isso. E eu vou precisar estudar, tá, gente? Muito obrigado, Ravi, por ter participado da live. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado a todos os participantes aí que estiveram no chat, o Douglas, o Aquiles, todos que estão aí de A a Z, tá, no chat. Muito obrigado por terem participado, por ter engajado, que vocês falaram, conversaram bastante aí nesse chat hoje. Né? E eu vou dar aqui a oportunidade para o Ronaldo fazer as considerações finais dele e depois o Ravi, né? Que como ele é o convidado, então para ele fechar com chave de ouro. E é isso aí. Bora lá, o meu amigo o Ronaldo. Pode deixar suas considerações aí. Valeu, Erev Tov, Lehitraot. E estamos aí para responder perguntas sobre judaísmo e tirar todas as dúvidas.
Todas as 800 dúvidas de pessoas que não são da comunidade estão falando coisas que não têm ideia do que acontece aqui no meio. Aí, então a gente traz para tirar a dúvida mesmo, para tirar a dúvida sobre antissemitismo, sobre sionismo. Cara, é o que o Dor fala, judaísmo você aprende com judeu, cara. Não é com pastor. Claro. Pode fazer essas considerações aí, meu amigo Dor. Gente, Érico, muito obrigado pelo convite, pela surpresa do Ronaldo vir também, foi bom ver ele. Realmente, gente, estudam e não aceitam qualquer fonte. Questionam sempre o que pesquisam, façam as perguntas, porque, olha, a verdade não tem medo de ser questionada. Uma pessoa que sabe te responder, sabe no assunto, ele não vai te atacar, vou falar de você, vou falar do assunto, porque vai procurar debater o assunto. Então, procura estudar mais, conhecer mais o que é judaísmo de verdade, a verdade do judaísmo. Porque tem meu canal, tem meus livros, tem vídeos, inúmeros vídeos, estudos, ok? Para todos, não somente para os judeus, ok? Quem quiser, como está vendo aqui, o Rabino mais acessível no Brasil, só entrar no meu canal, tem meus contatos, rede social, Instagram, Telegram, WhatsApp. Estou à disposição para responder qualquer dúvida, qualquer pergunta. E, de novo, já temos mais um live marcado para mais no meio desse mês. Dia 18, eu acho, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dia 18, segunda-feira, dia 18. Então, ele vai se ver por lá e vamos ver o que vai dar. E é justamente sobre esse tema que falaram aqui, né? Falaram que o Messias dos ortodoxos é o Rav de Lubavitch. Dos ortodoxos. E a gente aqui vai falar, né, sobre o Rav de Lubavitch aqui dia 18, saber mesmo se o Dor acredita que ele é o Messias ou não. Então, se você quer saber a opinião do Dor, venha assistir essa live aí dia 18, beleza? E é isso aí, obrigado, gente. Um abraço. Não esqueça do like e até a próxima live.